Radamés Manossa aqui em Curitiba. A pergunta deste vídeo é a seguinte: para que serve o amor romântico? Estou falando daquele amor que é descrito incansavelmente nas obras de arte. Por exemplo, Romeu e Julieta de William Shakespeare é descrito nas peças teatrais, nos filmes de cinema, nas canções populares, nas poesias, nos romances, quase sempre com um viés bem positivo, enaltecendo a beleza do amor romântico. Mas aqui o nosso ponto de partida vai ser uma obra bem fora da curva. Vamos falar aqui um pouco sobre o ensaio Metafísica do Amor, do alemão Arthur Schopenhauer, o filósofo mais pessimista da história. Bom, ele tem uma visão diferente sobre o amor romântico. Vamos dizer, a obra de Schopenhauer é baseada naquela ideia de que somos governados por vontades, vontade de viver, temos vontade de saciar a sede, de saciar a nossa fome, de dormir para recuperar as energias e, entre outras coisas, de fazer sexo para obter a satisfação sexual. Enfim, as vontades governam a nossa vida de uma forma opressiva, de uma forma tirânica. Schopenhauer não tem bons olhos para essa tirania das vontades. Inclusive, ele agrupa todas as vontades ali numa grande vontade universal, a vontade com V maiúsculo, que é o motor na nossa natureza, é o motor que impulsiona todas as nossas ações. Então, a partir disso, Schopenhauer aplica isso à sua metafísica do amor e ele é bastante claro. A função do amor romântico é a reprodução da espécie, é a preservação da espécie com a entrada de novas gerações aí no circuito. E ele diz o seguinte, ele admite que nós temos ali uma propensão egoísta para satisfazer nossas vontades. Prioritariamente nós damos valor à satisfação das vontades individuais, aquelas que nos trazem benefício, mas numa segunda camada existe a ideia da sobrevivência da espécie. Então aqui nós fazemos ali um balanço na nossa vida entre sobrevivência do indivíduo, satisfação do indivíduo e sobrevivência da espécie. Então, para Schopenhauer, a ideia de fazer sexo com alguém do sexo oposto que nos agrada, até ali ainda não existe aquela ideia da perpetuação da espécie, existe apenas a ideia de uma satisfação individual. Mas aí entra em ação o gênio da espécie e ele coloca ali na cabeça do cidadão o interesse específico por uma pessoa específica. Esse interesse não é gerado ao acaso, não é um cupido flechando as pessoas ao acaso, mas o gênio da espécie faz com que o homem se interesse por outra mulher que, de certa forma, combina com seus interesses de uma forma favorável à perpetuação das espécies. Então, aquela atração que existe de um homem específico por uma mulher específica, ela faz com que os dois se interessem apenas um pelo outro e desta forma surge uma relação afetiva e aquela relação afetiva é importante para na sequência dar a continuidade na espécie, porque a prole que virá a partir dali também será amada incondicionalmente. Então nós vemos isso na natureza, né? Os animais têm naturalmente um instinto ali para preservar a sua prole, assim é com o ser humano. Então, o amor romântico, aquela paixão que uma pessoa tem por outra, ela tem uma função específica, diferenciar aquela pessoa para que os olhos de um fiquem voltados para os olhos do outro e que eles esqueçam todos o resto, porque a satisfação sexual poderia ser obtida ali com outros membros da espécie, mas a prole bem cuidada só vai acontecer se houver aquela atração mútua, aquela ideia de individualização, que é apenas aquele ser específico que corresponde à tua necessidade.
Nesse sentido, para Schopenhauer, o amor romântico é um truque, uma armadilha, uma ilusão criada pelo gênio da espécie para fazer com que fique garantida a preservação da espécie ao longo do tempo. Então, para Schopenhauer, nós somos governados pela vontade, não temos como escapar desta tirania da vontade e ela se estratifica ali em dois níveis, né? A vontade de viver individual e a vontade de viver da espécie. Em muitos casos, a vontade de viver da espécie fica acima da vontade do indivíduo, e então a gente vê ali muitos exemplos aí no cotidiano, na TV, de exemplos em que o pai e a mãe se sacrificam, a sacrifício da própria vida em favor da sua própria prole. Mas, como Schopenhauer era uma pessoa de visão negativa, ele fez uma descrição até correta do fenômeno, né? Realmente, os pais cuidam da sua prole, os casais se formam ali numa ideia de formar prole. Mas, para ele, isso não é uma coisa positiva, para ele isso é uma verdadeira tragédia da vida. Ele considera que o gênio da espécie não é um gênio que tem ali a intenção de dar as soluções mais inteligentes, mais elegantes para a perpetuação da espécie. Realmente, para Schopenhauer, esse gênio é maligno e ele tem a ideia fixa de nos colocar ali numa situação desagradável, de gerar prole, para que a próxima geração também seja destinada ao sofrimento. Nessa hora me lembro até daquele romance lá do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a última frase do personagem, ele diz que não teve filhos, não transmitiu a ninguém o legado de sua miséria. Bom, este livro do Schopenhauer, Metafísica do Amor, é um ensaio curto, em linguagem acessível, eu recomendo a todos. Inclusive, é bem divertida algumas partes dele, porque a gente vê nesta obra o Schopenhauer ali agindo como se fosse uma espécie de coach de relacionamentos lá do século XIX, onde o alemão rabugento dá as dicas para homens e mulheres sobre o que mais atrai o sexo oposto. Então ele nos fala aqui, inclusive, algumas coisas aqui sobre, por exemplo, o interesse dos homens, né? A principal consideração que guia a nossa escolha e inclinação é a idade. Em geral, isso é válido para anos que vão desde o princípio e o fim da menstruação. Entretanto, damos decisiva preferência para o período entre 18 e 28 anos. Então, aqui, 18 a 28 anos, para Schopenhauer, é a idade de ouro das garotas, é a idade que elas são mais disputadas aí no mercado dos relacionamentos. Da mesma forma, ele fala que as garotas, por sua vez, dão mais preferência ao homem entre 30 e 35 anos. Diz ele que não porque elas observem a beleza, porque a beleza supostamente está ali na mais verde juventude, mas porque o homem nesta faixa de idade, ele já tem ali o apogeu de sua força reprodutiva, então estaria mais preparado para se tornar um pai nessa condição de idade aí. E ele fala aí de várias coisas, eu recomendo a leitura aí para você ter uma ideia de algumas ideias curiosas do Schopenhauer sobre relacionamentos, né? Ele fala aí sobre as preferências masculinas, diz que o homem prefere as mulheres com pés pequenos e que tenham uma certa quantidade de carne, porque isso faz bem aí para a atração sexual. E sobre as mulheres, sobre a preferência das mulheres, ele diz algumas coisas assim, como por exemplo aqui nesta frase aqui. Às vezes são feitos casamentos de amor entre seres altamente heterogêneos. Com frequência, vê-se homem bem instruído, espirituoso e amável ser preterido por mulheres em favor de outro feio, imbecil e rude. Então, fica aí a dica do Schopenhauer, que
os homens mais intelectualizados aí não fazem tanto sucesso com as mulheres quanto os homens feios, imbecis e rudes. A comprovar aí, mulheres que estão assistindo o vídeo, confirmem se é verdade ou não. Então aqui ele fala várias situações aí sobre a questão dos relacionamentos. E agora vamos tentar trazer essa conversa mais para a questão contemporânea, né? O que a ideia de Schopenhauer pode nos trazer sobre o dia a dia do nosso tempo aqui. Olha, eu diria que essa visão do Schopenhauer, ela vai muito numa linha ali de psicologia evolutiva. Eu diria que ele está bem alinhado com os psicólogos evolucionistas, que dizem que os nossos comportamentos na hora de se relacionar com o sexo oposto são voltados ali por um instinto, por uma sabedoria milenar que nos orienta sempre a buscar ali a perpetuação da espécie nas melhores condições. O próprio psicólogo canadense, o Jordan Peterson, nosso contemporâneo, ele diz, olha, casamento não é para ser feliz, casamento é para criar filhos funcionais. Então o Peterson está alinhado com o Schopenhauer, que dizia que aquele amor romântico ele só serve ali para o começo da relação, para formar o casal e para que os dois otários ali se unam e gerem prole, porque dali para frente vai ser só sofrimento, relações complicadas, tédio, vai ser o fim da atração sexual, enfim. Para Schopenhauer e para Jordan Peterson, casamento não é para ser feliz, não, é para garantir a continuidade da espécie. E vamos dizer, o Schopenhauer estava imerso lá numa realidade europeia do século XIX, onde jovens casavam cedo, tinham filhos em quantidade, casamento era para sempre, os relacionamentos eram sólidos, era um outro tempo. Então, naquela época, realmente, a análise do Schopenhauer estava muito correta, casamento era para fazer filhos, o amor romântico era aquele pretexto para formar o casal e, na sequência, daí ele gerar prole. Inclusive, o Schopenhauer, na sua obra, diz que o casamento por amor é preferível ao casamento por interesse. Diz ele que o casamento por interesse é focado nos interesses individuais, enquanto que o casamento por amor ele vai na direção de gerações futuras. Então, o casamento por amor tem mais chances de gerar ali filhos funcionais, por causa de que a escolha por amor ela é mais baseada no instinto, numa sabedoria milenar que já está ali colocada para nós ali pelo gênio da espécie. Depois da Segunda Guerra Mundial, aqui no Ocidente, teve toda uma revolução cultural, uma liberalização dos costumes e houve todo um abalo aí no mercado dos relacionamentos, na forma como as pessoas vivem os relacionamentos. Saímos de relacionamentos sólidos, passamos para relacionamentos líquidos. As relações na sociedade estão escorrendo entre os nossos dedos, estão ficando cada vez mais fugazes, menos duradouras, menos sólidas. Então, o que Schopenhauer não viu e que nós do século XXI vemos é que hoje existe uma nítida distinção entre aquelas duas vontades, a vontade da satisfação individual e a vontade da sobrevivência da espécie. Nietzsche encarava que a vontade universal ajunta as duas coisas, né, e nós ao mesmo tempo queremos a sobrevivência do indivíduo e queremos também a sobrevivência da espécie. Parece que no século XXI a sobrevivência, a satisfação das vontades do indivíduo estão em altas, realmente são prioridade total das pessoas, enquanto que a sobrevivência da espécie está sendo jogada para segundo plano. Então, realmente, hoje
está até havendo um questionamento se nós teremos condições aí de garantir a continuidade da espécie a partir desta mentalidade atual. A taxa de fecundidade da mulher só cai e realmente os relacionamentos não são mais duradouros, não são eficientes para a produção de filhos funcionais. O que talvez Schopenhauer não tenha levado em conta, porque na mentalidade dele, tudo o que nós pensamos em termos de perpetuação da espécie nos é imposto pela vontade, pelo gênio da espécie, mas eu diria que não é só o gênio da espécie que age nessa questão. Lá no tempo do Schopenhauer, outros agentes contribuíam ali para esta questão aí da perpetuação da espécie, seja ali pelas ações do Estado, seja pelas ações da igreja, seja pela cultura. Havia todo um movimento em torno do cidadão para que ele realmente fosse impelido na direção do casamento, na direção da criação de filhos. Estas imposições sociais elas foram afrouxadas e muitos casos foram até no sentido contrário. Hoje existe até uma movimentação cultural, uma movimentação da sociedade e do Estado na direção realmente de não procriar, na direção de não perpetuar a espécie, porque hoje em dia as prioridades parece que são outras. É um experimento sociológico arriscado, perigoso, porque com demografia não se brinca. Se você descuida essa questão, depois que o caldo foi cozinhado, é difícil reverter a situação. Então, acho que para Schopenhauer seria bem desafiante analisar a situação atual. Não é apenas o gênio da espécie que está agindo, e tem os agentes culturais também. E os agentes culturais estão agindo no sentido oposto ao gênio da espécie. A vontade de Schopenhauer é pela perpetuação. As ações da sociedade parece que vão no sentido oposto. Que resultado isso vai ter? Olha, vai de colapso demográfico até coisas mais desagradáveis. Vivemos tempos desafiantes nessa questão aí. Precisa de muito amor romântico para fazer a continuidade da espécie acontecer aí na nossa sociedade contemporânea. Obrigado. Fui.